Shalom, bom dia. Antes de começar o seu dia, antes das palavras que você vai dizer, antes das decisões que você vai tomar, pare por um instante. Existe algo que muitas vezes passa despercebido na rotina: a forma como nos aproximamos de Deus. Às vezes falamos muito, prometemos, pedimos, mas esquecemos de algo essencial: ouvir. E me diga, quantas vezes você já se sentiu cansado, correndo atrás de estabilidade, de dinheiro, de segurança, como se isso fosse trazer descanso? Hoje, a palavra vai nos levar a dois lugares profundos: o silêncio diante de Deus e o cuidado com aquilo que ocupa o nosso coração. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode alinhar o seu dia de dentro para fora. Respire fundo e vamos começar. Eu sou Heloíse Rodrigues e hoje seguimos no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Aqui o olhar muda mais uma vez. O autor sai das observações da vida e nos leva para um lugar sagrado, a presença de Deus. Mas também nos alerta sobre algo que facilmente ocupa esse lugar: o amor ao dinheiro. Que essa palavra te encontre hoje com sensibilidade e verdade. Vamos à leitura. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro: o meu voto foi um engano, porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou. Por quê? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior, e sobre os dois há outros em posição ainda mais alta. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que a governe e que se interesse pela agricultura. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Se as riquezas se perdem no mau negócio, nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De que todo o trabalho em que se esforçou, nada levará contigo. Há também outro mal terrível: como o homem vem, assim ele vai, e o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento. Passa toda a sua vida nas trevas com grande frustração, doença e amargura. Assim descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber
e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Respire. O texto começa com uma orientação simples, mas profunda. Seja cuidadoso quando você for à casa de Deus. E então ele diz algo que muda tudo. Esteja mais pronto a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Depois o texto segue e nos leva a refletir sobre votos, palavras e sobre o dinheiro. Eclesiastes 5 nos ensina sobre duas áreas delicadas da vida espiritual: nossa postura diante de Deus e nossa relação com as riquezas. Primeiro, Deus. O texto nos chama à reverência, a não falar de qualquer forma, a não prometer sem pensar, a não viver uma fé apressada e superficial, porque Deus não está na correria, Ele está no silêncio. Quantas vezes entramos na presença de Deus, cheios de palavras, mas com pouco coração. Falamos, pedimos, declaramos, mas não paramos para ouvir. E a palavra nos lembra: Deus está no céu e nós na terra. Por isso, que nossas palavras sejam poucas, não por medo, mas por reverência. Depois, o dinheiro. O texto diz algo muito direto: quem ama o dinheiro jamais se farta. E isso é forte, porque revela que o problema não é o dinheiro em si, mas o lugar que ele ocupa dentro de nós. Quanto mais se tem, mais se quer. E a promessa de satisfação nunca se cumpre. E há algo ainda mais profundo: riquezas não garantem descanso. Às vezes, quanto mais se acumula, mais preocupações surgem. E então o texto nos apresenta um caminho simples, mas libertador. Desfrutar o que Deus dá, com gratidão, com equilíbrio, sem ansiedade. Hoje, ao começar o seu dia, talvez Deus esteja te convidando a duas coisas: silenciar e alinhar. Antes de falar tanto com Deus, pare para ouvir. Antes de correr atrás de demais, pergunte: o que já foi colocado em minhas mãos? Talvez o que você precise hoje não seja mais esforço, mas mais consciência, mais reverência, mais gratidão. Porque quando o coração está no lugar certo, até o simples se torna suficiente. Oremos. Senhor, neste início de dia nós nos aproximamos de Ti com reverência. Ensina-nos a ouvir mais e falar menos, a entrar na Tua presença com um coração sincero e não apenas com palavras. Guarda-nos de promessas vazias, de uma fé superficial, de uma vida distraída. E também guarda o nosso coração do amor ao dinheiro, que as riquezas não ocupem o lugar que pertencem somente a Ti. Ensina-nos a viver com contentamento, a desfrutar com gratidão, a descansar na Tua provisão. E que hoje cada decisão nossa reflita um coração alinhado contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra falou com você hoje, se ela trouxe ajuste e direção para o seu coração, eu te convido a continuar essa caminhada comigo. Estamos seguindo juntos, capítulo por capítulo, permitindo que Deus nos ensine a viver com sabedoria. Se você deseja começar seus dias assim, com profundidade e presença, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Que o seu dia seja leve, que suas palavras sejam sábias e que o seu coração permaneça no lugar certo. Bom dia!